Boa noite a todos e a todas. Vamos conversar mais um pouco sobre a poesia de Mallarmé, que Décio Pinhatari chamava de o Dante da era industrial. Conforme escreve Anna Balanquian em seu livro clássico sobre o simbolismo, abre aspas, Mallarmé é apresentado em um ciclo de 3 estágios: o clássico, o místico ou sonhador e o hermético ou escritor oculto. Realmente, no que diz respeito à sua obra poética, as 3 fases são quase simultâneas. Mallarmé foi um trabalhador tão severo, exigente consigo mesmo, e investigou seu temperamento tão profundamente que não foi capaz de produzir mais do que uma dúzia de grandes poemas em sua vida. Em todo caso, surgiu um conflito entre seu amor ao poema e o espírito crítico que o destruía enquanto estava criando-o. Consequentemente, passou toda a vida trabalhando em sua magra colheita de poemas sobreviventes, polindo-os, repolindo-os e sonhando com a grande obra, que nunca seria escrita, porque o plano de perfeição em que a colocava na imaginação excluía a possibilidade de ela algum dia se tornar realidade. Fecha aspas. E vamos convir que escrever 12 grandes poemas está de ótimo tamanho. Os temas que Mallarmé abordou em seus poemas são conhecidos: o tédio, o desprezo ao mundo que existia à sua volta, chamado pelo poeta de grande hospital, o sonho, o sentimento de fracasso ou impotência criativa, o desejo de mergulhar no vazio, que é, ao mesmo tempo, a extinção e o espaço da página em branco, o jogo entre acaso e razão e uma sutil sensualidade presente em poemas como A Tarde de um Fauno e Herodias, ou Herodíades, escritos como poemas dramáticos para encenação teatral, mas que nunca foram representados, por serem longos monólogos e diálogos quase abstratos, em que quase nada acontece. Em nossa conversa de hoje, vamos comentar esses poemas ambiciosos, talvez as composições mais difíceis que Mallarmé escreveu antes de O Lance de Dados, que nós veremos na próxima semana. Antes de comentarmos esses 2 poemas dramáticos, porém, vamos ler o soneto Sali, ou Brinde, peça em que Mallarmé sintetiza o seu pensamento poético. Eu vou ler a tradução de Augusto de Campos, embora a versão de José Lino Grunewald também seja bem interessante. Brinde. Nada esta espuma, virgem verso, a não designar mais que a copa. Ao longe se afoga uma tropa de sereias vária ao inverso. Navegamos, ó meus fraternos amigos,
Eu já sobre a popa, vós a proa em pompa que topa a onda de raios e de invernos. Uma embriaguez me faz arauto, sem medo ao jogo do mar alto, para erguer de pé este brinde. Solitude, Recife, estrela, a não me importa o que há no fim de um branco afã de nossa vela. Conforme escreve José Lino Grunewald, este é um poema sobre o ofício poético, onde já se encontram alguns dos elementos que mais tarde ele iria desenvolver em sua obra máxima, Un coup de dés, um lance de dados. A viagem, o mar, a página em branco, a procura do absoluto na solidão, elidindo o acaso. Fecha aspas. Wallace Fawley, estudioso norte-americano da poesia de Mallarmé, aponta que a palavra espuma tanto invoca o mar e as sereias, quanto indica a superfície, enquanto a realidade está imersa. A vela da embarcação tem a brancura da folha de papel. O poema vincula-se à concepção baudelairiana de fuga e viagem, como acontece no poema Perfume Exótico, por exemplo, que nós já estudamos em uma das conversas sobre Baudelaire. E a palavra nada, que abre o soneto, é também uma das palavras-chave em toda a poesia de Mallarmé. O conflito entre o sensualismo de sereias e ninfas e o desejo de extinção no vazio será, efetivamente, o tema central dos dois poemas dramáticos de Mallarmé, A Tarde de um Fauno, L'après-midi d'un Faune, e Herodiade, ou Herodias. L'après-midi d'un Faune, ou A Tarde de um Fauno, foi escrito em 1865, quando o poeta tinha 23 anos, como um monólogo destinado ao teatro. O texto foi recusado pelas companhias teatrais e também pela revista Troisième Parnasse Contemporain, que era a revista de poesia mais importante da época, na França. Apenas em 1876 saiu uma plaquete com o texto integral do poema, uma bela edição com letras douradas na capa, fitinhas coloridas, tiragem de 200 exemplares e ilustrações de Claude Manet. Edouard Manet. O poeta francês considerava esse longo poema como uma écloga, gênero poético greco-romano ambientado na natureza, geralmente um diálogo entre pastores e ninfas com temática amorosa. Em A Tarde de um Fauno, narrado em primeira pessoa, temos uma única cena em que o personagem, após acordar da sesta, recorda os amores que teve com belas ninfas e fica em dúvida se tais amores realmente aconteceram ou foram sonhados. Vamos ler o trecho final do poema na tradução de Décio Pinhatari.
Minha paixão, tu sabes que madura e rubra, toda romã estala em zumbidos de abelhas. E o nosso sangue, preso a quem vai possuí-lo, corre por todo o enxame eterno do desejo. E na hora em que o bosque é de cinza e ouro, uma festa se exalta na ramada extinta. Etna, em meio a ti, visitado por Vênus, pousar em tua lava as plantas inocentes, se troa um sono triste ou desfalece a flama. Minha, a rainha, ó punição, ninfas, adeus, vou ver a sombra, que hora sois. Esta composição estranha, em que não acontece nenhuma peripécia ao longo do monólogo do fauno apaixonado, inspirou o poema sinfônico de mesmo título, composto por Claude Debussy em 1894. Eu postei um vídeo do YouTube com esse poema sinfônico em nosso grupo no WhatsApp. Conforme escreve Anna Balankian, abre aspas, ao apresentar o paradoxo do símbolo esvaziado da sensualidade e sua infusão com a respiração da memória e dos sonhos, Mallarmé sugere que a sensualidade interior, graças à sua intensidade e arrojo, pode compensar o caráter fútil e fugaz da experiência física. Os simbolistas procurarão esse mesmo tipo de refúgio para escapar da realidade aberta e tediosa. Aqueles versos de Mallarmé, nos quais a memória e o sonho aparecem poderosamente mais sensuais do que a experiência real, colocam-no mais em concordância com o simbolismo. Fecha aspas. Mais adiante, Anna Balankian se refere ao, entre aspas, narcisismo obsessivo do poeta francês, ao, entre aspas, seu medo de amar e da sensualidade. E ainda do, entre aspas, fracasso dos substitutos espirituais. Mallarmé se sentia atraído pela imagem de Hamlet como o símbolo do não participante, cuja sensibilidade e poder de sonhar se chocam com a mediocridade da existência. Fecha aspas. O segundo poema dramático de Mallarmé, talvez mais bem realizado esteticamente, é Herodias. Deixa eu só corrigir algo no texto. Numa carta de 1864 a Casales, em que comenta o processo de criação desse poema, o poeta afirma, aspas, enfim comecei o meu Herodias, com terror, porque eu invento uma língua que deve necessariamente surgir de uma poética muito nova, que poderia definir em duas palavras: pintar não a coisa, mas o efeito que ela produz. O verso, aqui, não deve compor-se de palavras,
mas de intenções, e todas as palavras devem apagar-se diante das sensações. Fecha aspas. A frase importante aqui, é quase um mantra do simbolismo, é: pintar não a coisa, mas o efeito que ela produz. Nesta carta, o poeta expõe o seu princípio poético fundamental, o de sugerir impressões ao leitor, usando o, abre aspas, poder encantatório das palavras, fecha aspas, a força quase hipnótica da sonoridade e das imagens plásticas, em lugar da nomeação direta das coisas. Há dois mantras simbolistas importantes que nós citamos até agora. Pintar não a coisa, mas o efeito que ela produz, e ainda o poder encantatório das palavras. Nesta peça, dividida em 3 cenas, abertura antiga, cena e cântico de São João, e com poucos personagens, apenas Herodias, ou Salomé, sua criada, e a cabeça de São João Batista em um prato. As ações se limitam a poucos gestos, com uma sutileza simbólica comparável à do teatro no japonês. Conforme escreve Augusto de Campos, em seu estudo introdutório à tradução do poema, abre aspas, a cena é demarcada por 3 gestos que faz a ama para chamar à vida Herodias. Ela tenta beijar-lhe a mão, perfumar-lhe os cabelos e tocar numa trança solta, e que são respondidos por 3 recusas veementes da jovem princesa. E isso é tudo o que acontece na peça. Fecha aspas. Em outra carta a Casales, Mallarmé afirma que, aspas, eu pretendo fazer dela, Salomé, um ser puramente sonhado e absolutamente independente da história. Fecha aspas. História aqui, ele se refere à história propriamente dita, né? Não apenas o mito bíblico, mas a história registrada pelos historiadores. Para realizar essa estratégia criativa, Mallarmé investe não apenas na escolha de palavras raras ou fortemente sugestivas, mas também em construções sintáticas inusitadas, o que Jean-Pierre Richard chamou de abismo calculado. Segundo Augusto de Campos, trata-se de, abre aspas, uma sintaxe oblíqua, desencaminhada por circunlóquios e de uma tal torção que chega a ostentar poucos verbos em ação em longuíssimas passagens. Fecha aspas. O grau de hermetismo e obscuridade da poesia de Mallarmé implica um trabalho rigoroso e atento, que muitas vezes provocou crises de esterilidade criativa, em que o poeta preferia não escrever a facilitar a sua escrita. E aqui nós temos uma ética estética,
que faz tanta falta nos dias de hoje. Em outras de suas cartas, Mallarmé afirma que, abre aspas, criei a minha obra só por eliminação, fecha aspas. E ainda, abre aspas, a destruição foi a minha Beatriz, fecha aspas. O grau de exigência do poeta era tão alto que ele reescreveu boa parte de seus poemas incessantemente ao longo da vida, como é o caso de Herodias, da qual leremos agora alguns trechos traduzidos por Augusto de Campos. Antes de iniciarmos a leitura, vamos reler esta frase: a destruição foi a minha Beatriz, em que Beatriz, no caso, é a musa, o nome da musa de Dante, na Divina Comédia. E a destruição é realmente a destruição de papéis, a destruição de poemas que não corresponderam à alta expectativa do próprio poeta. Bem, vamos ler, então, alguns trechos de Herodias. Abertura antiga. A ama, encantamento. Abolida a asa atroz nas lágrimas cadentes, do espelho a refletir, abolido os repentes de outros nus, fustigando o espaço de rubis. Eis que uma aurora heráldica plumagem quis fazer de nossa torre cinerária o nicho, tumba de que fugiu um pássaro, capricho solitário de aurora, às negras plumas do ar. Mausoléu de reinos tristes a findar. Nenhuma turbação. A água morna e sem tisne resigna-se a não ver a pluma nem o cisne, inolvidável. A água só reflete o exílio do outono, que extinguiu no espelho o fogo e o brilho. Do cisne, que por entre a lápide gelada ou a pluma afundou o colo, desolada pelo diamante puro de uma estrela, a qual não cintilou jamais seu furor ancestral, crime, fogueira, aurora original, suplício, rubis do céu, rubis revérberos de vício, sobre a vermelhidão, todo aberto o vitral. O quarto singular, no seu quadro, arsenal de século guerreiro, artesania extinta, tem a neve de outrora para a antiga tinta. Sua tapeçaria em lustre nácar, pregas inúteis sob o olhar de olhos sepultos, cegas sibilas a ofertar a úngula longa aos magos. Uma delas, com ramos de remotos pagos, sobre meu alvo manto e seu marfim calado, ao céu de pássaros em prata negra alado, parece a revoar fantasmas furta-cor, um olor que transporta, ó rosas, um olor longe do leito vago, oculto à vela escassa, um olor de ouros frios a se evolar da taça, uma efusão de flores infiéis à lua. Este verso é invejável, uma efusão de flores infiéis à lua.
junto ao círio expirante, uma se esfolha nua, das quais o longo adeus e as hastes outonais molham em um só vidro os lânguidos fanais. Uma aurora arrastava em lágrimas as alas, espectro especular de simbólicas galas. Uma voz do passado, em longo pensamento, é minha, já prestes ao encantamento? Nas pregas do pensar, amarelas ainda, vogando antiga, estrela insensada que finda sobre um confuso caos de custódias geladas, por fendas ancestrais e pregas transpassadas, de friagem, segundo o ritmo e as rendas puras, do sudário a deixar, dentre as belas guipuras, desesperado alçar-se o velho ardor velado, se eleva. Ó, quão longínquo em seu clamor selado. O velho ardor velado de um vermelho insólito, da voz enlanguescente, nula sem acólito, derramará seu ouro em derradeiros fogos, a antífona a entoar o cantochão dos rogos, na hora da agonia e das fúnebres lutas. E, força do silêncio e trevas absolutas, tudo retorna igual ao antigo passado, fatídico, vencido, apático, cansado, como a água de antigos tanques se resigna. Ela cantou, talvez incoerente, signo lamentável. O leito em papel pergaminho, tal inútil e tão claustral, nem mesmo o limbo, que entre as pregas perdeu dos sonhos a grafia, e o dorso sepulcral na câmara vazia, o aroma dos cabelos soltos. Ela o tinha, fria infante que o seu prazer sutil continha, de caminhar ao fluir das flores das manhãs, e quando a noite má já cortava as romãs. À meia-noite, sim, no mostrador imenso, do relógio que pesa um Lúcifer suspenso, não cessa de ferir a cada nova hora da clepsidra, onde a gota anônima deplora que ela se vá errante e, em sua sombra, nenhum anjo a acompanhar seu passo de ninguém. O rei que assalaria desconhece tudo. Há muito tempo o verbo antigo se fez mudo. Seu pai ignora tudo, e até o furor glacial da geleira, a mirar das armas o metal, quando, sobre o estendal dos mortos sem coberta, recendendo a resina, enigmático, oferta trompas de prata obscura aos velhos pinheirais. Do reino cisalpino, há de voltar jamais, cedo demais, tudo é presságio e tudo é treva. A unha que por entre esses vitrais se eleva, consoante o evocar das trompas, o alquebrado céu encandece e faz de um dedo um círio irado. E logo o seu rubor, de crepúsculo triste, penetrará na carne a cera que resiste. Do crepúsculo, não, mas rubro de albar, do último dia que há de vir tudo acabar. Tão triste se debate que já apaga a hora. O rubor da estação profética que chora,
a Virgem exilada em sua pura imagem, como um cisne que esconde os olhos na plumagem, como os pusera o velho cisne à pluma. Voo da pluma, desconsolo no imortal revoo, de esperanças por ver os diamantes finais, de uma estrela morrente e que não brilha mais. Este é um texto quase que puramente abstrato e musical, em que qualquer referencialidade parece abolida. A peça é longa, então eu vou ler apenas a terceira e última parte, que é breve, que é o Cântico de São João. Primeiro, na tradução de Augusto de Campos. O sol, que um sobressalto apruma para o alto, em breve redescende, incandescente. Por um momento a treva das vértebras se eleva, em uníssono passo, por todo o espaço, para que esta cabeça solitária apareça no voo singular da foice no ar. Em completa ruptura, mas repele ou fratura, a desavença antiga, que ao corpo a liga, bêbada de jejum, que persegue nalgum salto louco a vogar seu puro olhar. Lá no alto, onde os cumes eternos têm ciúmes, de que possais vencê-los, todos, ó gelos, mas levada ao abismo pelo mesmo batismo que elegeu minha sina, grata se inclina. Bem, eu sei que é um pecado mortal ler outra tradução após a de Augusto, mas eu não vou me recusar a ler também a minha tradução para o Cântico de São João. O sol que se exalta, irreal, lá no alto, em breve redescende, incandescente. Eu sinto na medula a serpente escura, qual é sua pulsão, a união, e a cabeça vazia, solitária vigia, no voo triunfal da foice fatal. Como franca ruptura, logo calca, fratura, o antigo desacordo com o corpo. Ébrio, mas de jejum, prossegue em algum louco barco a vogar seu puro olhar. A fria, erma morada eterna, não agrada, que eu possa vencê-los todos, ó gelos. Saúdo a infinita, áurea flama da vida, num batismo de luz, torno-me luz. A última estrofe é quase que mais uma paródia ou uma recriação do que uma tradução literal. Para finalizarmos a aula de hoje, vamos ler o soneto com as rimas em X, de Mallarmé, na tradução de Augusto de Campos. E, em seguida, leremos o comentário de Otávio Paz a respeito. O soneto não tem título, daí ele ser chamado de o soneto em X, ou das rimas em X. Puras unhas no alto ar, dedicando seus ônix, angústia, sol nadir, sustém lampadifária, tais sonhos vesperais, queimados pela fênix, que não recolhe ao fim de ânfora cinerária. Sobre aras no salão vazio, nenhum pitix, falido bibelô de inanição sonora,
que o mestre foi aurir, outros prantos no Styx, com esse único ser de que o nada se honora. Mas junto à gelosia, ao norte vaga, um ouro agoniza, talvez segundo o adorno. Faísca de licornes, coices de fogo ante o tesouro. Ela, defunta nua num espelho, embora que no ouvido cabal do retângulo fixa de outras cintilações, o septuor sem demora. Esse é talvez o poema mais obscuro de Mallarmé, embora essa frase seja bastante discutível, né? Já que tantos poemas de difícil interpretação foram escritos por ele. Uma curiosidade sintática: o primeiro quarteto e o segundo quarteto formam uma frase sintática completa, assim como o primeiro terceto e o segundo terceto formam uma frase sintática completa. O próprio Mallarmé gostava de dizer: Je suis un syntaxieur. Eu sou um sintaxista. Vamos ler o comentário de Otávio Paz. Desde a sua publicação, este soneto assombrou, irritou, intrigou e maravilhou. À parte as dificuldades sintáticas e de interpretação, o vocabulário apresenta vários enigmas. O mais árduo, o significado de Ptix. Em uma carta datada de 13 de maio de 1868, dirigida a Eugène Lefebvre, o poeta confia a seu amigo. Abre aspas. Escrevi um soneto e tenho apenas 3 rimas em ix. Procure averiguar o sentido real do vocábulo Ptix. Parece-me que não existe em nenhum idioma, o que não deixa de alegrar-me, pois ficaria encantado de tê-lo criado pela magia da rima. Fecha aspas. A senhora Émile Nollet, acho, elucidou o mistério. 2 pontos, aspas. Se nos remontamos à origem grega da palavra, ficamos conscientes de que a ideia de dobra é fundamental. Ptix significa uma concha, um desses caracóis que, ao aproximarmos do ouvido, nos dão a sensação de escutar o rumor do mar. Fecha aspas. A maioria dos críticos coincide com a interpretação da escritora belga. Outro escolho, Nietzsche. É um germanismo. O poeta alude aos espíritos aquáticos da mitologia germânica. As niches correspondem às ninfas e náiades dos mitos latinos. Parte da celebridade do soneto deve-se às rimas. Mallarmé não segue o esquema tradicional. ABBA, ABBA e CDE, CDE. E sim utiliza-se de rimas cruzadas. ABAB nos quartetos, CCD no primeiro terceto e CDC no segundo terceto. Nos quartetos, as rimas são em ix e em or. Nos tercetos, em ish e em or.
extrema economia e dificuldade, não menos extrema. Esta simplicidade estrita provoca uma música surda e ritual, cabalística, diria o poeta. Outra particularidade: a composição está formada unicamente por duas frases. Uma que compreende os quartetos e a outra os tercetos. A estrutura sintática dual subdivide-se, por sua vez, na estrutura retórica tradicional, 2 quartetos e 2 tercetos. Mallarmé restitui o soneto ao seu esquema estrófico essencial, uma oitava e um sexteto. Por que que Otávio Paz diz isso? Porque o soneto deriva de uma forma poética medieval, chamada às vezes de canzona, que era formada justamente de uma estrofe de 8 versos, de onde saíram os 2 quartetos, e uma estrofe de 6 versos, de onde saíram os 2 tercetos. Em fins de 1868, Henri Casales, o correspondente de Mallarmé, pede ao poeta uma colaboração para o livro Sonetos e Águas Fortes, preparado pelo editor Lemaire. O poeta envia-lhe a primeira versão do soneto em X, em uma carta, que contém preciosas indicações. É um soneto inverso, quero dizer. O sentido, se tem algum, resignar-me-ia facilmente a que não o tivesse, graças à dose de poesia que, parece-me, contém. É evocado pelo espelismo das próprias palavras. É pouco plástico, mas, pelo menos, é muito branco e preto, como pedes. Creio que poderia prestar-se a uma água forte, cheia de sonho e vazio. Fecha aspas. Mallarmé deixa claro o seu fascínio pela escritura de um poema abstrato, puramente musical e sem nenhuma referencialidade, o que mais tarde será realizado também por autores como Paul Valéry, que deriva diretamente de Mallarmé, e Herberto Helder, poeta que já tem menos proximidade com a estética mallarmiana. Continua Otávio Paz. O personagem do primeiro quarteto é a angústia. Na primeira versão, era a noite. A angústia é uma metáfora da noite e, particularmente, da meia-noite. Fim de um dia e começo de outro. Ora angustiosa, porque nela a unidade do tempo e sua continuidade parecem romper-se. Sairá o sol outra vez, ressuscitará das cinzas de seu sonho vesperal, ou a hora assinala o começo de uma obscuridade sem limites e sem tempo. Apesar das sucessivas certezas que lhe foram dadas pela magia, pela religião e pela ciência, o ser humano se repete essa pergunta desde a sua aparição sobre a Terra. Assim, o primeiro quarteto apresenta-nos um aspecto, o final desta tragédia, em sua fase cotidiana. A hora é meia-noite,
homólogo no ciclo diário do solstício de inverno, no anual. A meia-noite, por sua vez, é a angústia, a consciência indecisa, assaltada pelo horror do inesperado e rodeada de sombras. Essa consciência é impessoal. Não é o poeta não é o poeta o que interroga, mas o próprio universo que, ao tocar o ponto extremo de seu desamparo, transformou-se em indagação e espera. A angústia não é psicológica, é uma fase do rito solar. Por meio de sucessivas reduções analógicas, Mallarmé encerra em 4 versos os aspectos noturnos e negativos do drama da natureza. Solstício de inverno, que é igual a meia-noite, que é igual a angústia. No segundo quarteto, passa-se do mundo natural ao humano. Na sala às escuras, dupla ausência, a do mestre, o dono da casa, mas também o poeta, o iniciado e o penitente, e a desse objeto enigmático, embora cotidiano, com que o próprio nada se honra, o ptix, a concha marinha. O mestre foi colher pranto no Estige, e esse ato possui um triplo sentido. Alude a um fato diário, como quando dizemos fulano não está em casa, é uma descida ao reino subterrâneo, uma iniciação que requer a morte simbólica do neófito e sua ressurreição. E, finalmente, é uma purgação do eu. A consciência retira-se de si mesma, esvazia-se, torna-se transparência impessoal. A tragédia é cósmica e cotidiana, ocorre no céu e no quarto de um burguês. O mestre é uma metáfora do nada, sua consciência de si, ou, mais exatamente, seu saber, que é somente ausência de si. O caracol, em sua imensa pequenez, resume todas as outras imagens, metáforas das metáforas. O solstício de inverno, a meia-noite, a angústia, o quarto vazio, o mestre, o nada e o próprio caracol. Mas a série é reversível se o movimento de dobrar-se sucede o de desdobrar-se. O caracol, objeto ritual, igual à música, igual ao herói ou poeta, igual ao teatro, diálogo, comunidade, que é igual à consciência universal, ao meio-dia e ao solstício de verão. O caracol é o ponto de intersecção de todas as linhas de força e o lugar de sua metamorfose. Ele próprio é a metamorfose. A conclusão dos quartetos é negativa. Obscuridade, ausência. Não obstante, na moldura dourada do espelho, uma luz, um ouro, agoniza. Nova analogia, agora entre os estertores da morte e a violência erótica e incendiária. O primeiro verso, não. O primeiro terceto repete, ao nível da fantasia individual, o advérbio de dúvida indica obliquamente que talvez se trate de uma sensação visual, e ao da imaginação mítica, os unicórnios e a niche, o tema dos 2 primeiros quartetos.
O crime da noite, a morte do sol. O primeiro verso do segundo terceto consuma a ação do primeiro. A ninfa funde-se no espelho. Nos versos finais, opera-se a transformação. As asas negras do espelho fecham-se sobre o corpo da morta. E então, como soar repentino de um gongo que rompe o silêncio, aparecem as 7 luminárias da constelação como um septeto. Astronomia e música, transfiguração. O espelho desempenha nos tercetos a mesma função dupla do caracol nos quartetos. É um ornamento do quarto e o lugar mágico da metamorfose. Eu vou ler apenas até aqui. O ensaio de Otávio Paz está incluído no livro Signos em Rotação, que é um livro que todos precisam ter e ler, e inclui ensaios preciosos sobre Fernando Pessoa, Mallarmé, Bachot, Mallarmé e vários outros poetas e temas poéticos de relevância. Lendo o comentário de Otávio Paz, é inevitável pensarmos no surrealismo, pelo menos no campo da imagem e da imaginação, embora no campo estritamente formal, Mallarmé seja o extremo oposto do surrealismo, já que sua poesia é altamente elaborada, é uma poesia intelectualizada, mesmo quando ela não quer dizer rigorosamente nada, mesmo quando ela quer ser apenas a música abstrata da imaginação. Bem, por hoje ficamos por aqui e na semana que vem comentaremos Igitur e o lance de dados. Agradeço a todos e a todas e até o nosso próximo encontro.